Muito prazer, aqui é Isis e vamos de como fazer peles maduras em giz pastel oleoso, yeah! Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, viu? Minhas redes sociais estão aqui embaixo, vamos seguir. Tô esquecendo de alguma coisa? Sim, sigam redes sociais aqui embaixo e bye! Vamos pro vídeo! Vamos lá. Eu tô escurecendo um pouco o meu rascunho, porque eu quero que fique um pouco mais escuro, para quando eu fazer a sobreposição do giz, ele vai se apagando conforme eu vou fazendo as camadas. Então eu gosto de deixar um pouco forte, mas não tão forte, mas um pouco forte. Agora eu estou começando. Eu sempre gosto de limpar o giz pastel, porque ele solta esse farelo, né, e pode ficar algum pigmento. Começar com os olhos é sempre uma dica válida, principalmente para peles maduras. Eu falo que os olhos é a alma do desenho, como eles são a alma da pessoa, das pessoas. Então os olhos, ele vai moldar todo o seu espírito desenhístico aqui. É porque se você começar com os olhos e os olhos ficarem bonitos, o ânimo para você terminar a pintura vai se elevar cada vez mais. E você vai conseguir fazer uma bela pintura num tempo mais rápido, sabe? Sem sofrer tanto com a sua pintura. Esse papelzinho que fica no giz pastel não é recomendado tirar, porque ele fica meio que com uma camada protetora, sabe? Um colete à prova quebras, porque tá vendo meu giz ali, aquele branquinho ali? Eu fui tirar a capinha dele e ele quebrou, então não tirem. Se precisar, coloque durex, assim ele não vai quebrar. Para fazer o tom de pele, né, desse moço, eu vou colocar o nome dele aqui. Eu esqueci o nome, mas ele é uma pessoa conhecida. Ele é uma pessoa branca, né? Então, geralmente, são os mesmos tons que eu utilizo para pessoas negras também. Só que a proporção é diferente, tipo, inverte. Então, para fazer as sombras, eu coloco os tons mais escuros. E para fazer todo o contorno do rosto, todo o volume do rosto, no caso, né, o que vai aparecer mais em grande massa são os tons claros. Vou deixar aqui basicamente os tons nessa foto, mas é basicamente isso. Também coloquei um tonzinho rosado, porque peles brancas, há vários tipos de pele brancas, né? Nessa referência que eu peguei, a pele dele tem um leve que é rosado. Então eu gostei de colocar um pouquinho de rosa, um pouquinho de vermelho. Não ficou exatamente igual a referência, porque, né, somos humanos, não vai ficar. Mas acredito que os tons que eu tentei combinar ficaram bastante expressivos. E como que é uma pele madura, pode caprichar nas linhas de expressão, beleza? E o lápis, ele vai te ajudar a fazer aqueles pequenos detalhes no olho, deixar o olho mais arredondado, porque o giz ele é bem mais grosso, né? E uma dica importante no giz: comece sempre com um tom escuro para ir para o tom claro, porque o tom claro ele sobrepõe ao tom escuro. Então, quando você vai fazer os relevos, né, as sombras, comece com um tom mais escuro. Aí, quando você vai fazer a mistura de cor, você vai colocando o tom claro por cima daquele tom escuro e vai se formando aquela cor, vai se formando aquela sombra e aquele volume bonito. Então, lembre-se: tom escuro, depois vem o tom claro. Para fazer as misturas de cores é a mesma coisa. Vamos supor que você só tem um marrom, um verde claro, mas você quer um verde escuro. Você pode misturar primeiro, colocar um fundo um pouco de marrom ou um pouco de preto e passar esse verde por cima dessa cor. Então lembre-se, para se fazer uma mistura de cor, uma mesclagem, você comece com um escuro, depois com um tom médio, depois com um tom claro daquela cor ou de uma composição de cores que vai formar uma outra cor.
Mas é a mesma base e a mesma técnica que a gente fala de fazer luz e sombra. Começa com o escuro, depois vai para o claro. E para mesclar bem esses tons, você pode utilizar o dedo, ou se você não quiser sujar, um pouquinho de papel higiênico ou também um algodão, serve muito para mesclar e tirar aqueles farelos que o giz pastel oleoso deixa. Agora falando um pouco sobre pelos e cabelo. Consiste a mesma técnica é ser aplicada a todos os resultados, basicamente. Comece esfumando um tom mais escuro, depois vai para um tom mais claro. Eu gosto de dizer quando se tem um giz branco ou como se tem uma grande predominância de branco na sua pintura, utilize uma folha que não seja branca. Por exemplo, a folha que eu estou utilizando aqui, ela é um cinza bem claro. Eu poderia ter escolhido uma folha preta ou um cinza mais escuro, mas essa é que eu tinha à disposição e já deu um contraste muito grande no branco. Caso você não tenha uma folha branca e tal, e a sua pintura, a sua referência pede grandes detalhes em branco, escureça o fundo, faça um fundo escuro para realçar aqueles cabelos e aqueles pelos que exige na sua referência. E lembre-se, pele madura requer que você exagere nas características que são o quê? Rugas, linhas de expressão, elas precisam ser marcadas para mostrar o processo de envelhecimento, ok? No cabelo, vamos fazer o mesmo processo. Lembrando que é sempre bom você ter a referência por perto, porque a gente não precisa saber de tudo e não devemos saber de tudo. Temos que sempre procurar nos melhorar e as referências estão ali para o quê? Para a gente ter um norte, para a gente ter uma base para nos aprimorarmos e para fazer aquilo de uma maneira correta, o que imaginamos. A minha referência, ela tem um tom de cabelo que uma parte ainda está no processo de grisalho. Então eu coloquei um pouquinho de preto e um pouquinho de cinza, fui misturando essas duas cores para dar um tom de grisalho meio cinza, E para aí sim colocar o branco. Lembre-se, grisalho nem sempre é um branco, é meio que um tom de amarelado misturado com cinza, ok? Aqui eu tô mostrando um pouco do meu processo, que é camada sobre camada, escuro, médio e claro. Dá pra perceber bastante nessa pintura, que a gente usa bastante camadas e o branco dá um toque principal. E eu gosto do giz pastel, que ele deixa esses detalhes, tá vendo como que é rico em detalhes? E deixa essa fissura, essa aparência de envelhecido e é perfeito para fazer peles maduras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Bye!